pessoal! Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exemplo de análise marginal. No caso, nós temos a seguinte situação. Suponha que a relação entre o preço P em dólares e a quantidade demandada X do sistema de caixas de som Acrosonic modelo F é dada pela equação P de X igual a menos 0,02x mais 400, onde o x está dentro do intervalo de 0 e 20.000, certo? A quantidade demandada é de 0 a 20.000 caixas de som. A nossa alternativa A pede para nós determinarmos a função receita. Então, qual que é a função receita que nós temos da produção, né? Ou que nós temos, no caso, da demanda dessas caixas de som? Bem, a função receita, ela nada mais é do que o produto entre o preço unitário e a quantidade que será vendida. Então, no caso, nós temos que a nossa função R de X é o preço P vezes a quantidade X. Porém, nós sabemos que o preço P, ele depende da quantidade X. Então, nós podemos trocar esse preço P pela expressão menos 0,02x mais 400. Então, agora, efetuando o produto, né, esse x vai multiplicar cada um dos termos dentro deste parênteses. Quando nós fazemos esse produto, o que que nós temos? Nós temos que a função receita, ela é expressa por menos 0,02x ao quadrado mais 400x. Então, essa aqui é a expressão da nossa função receita. No caso, a gente precisa levar em consideração, né, que esse preço ele está limitado para o x entre 0 e 20.000 caixas de som. Então, a nossa função receita aqui, ela também está limitada para esse mesmo intervalo de x. Essa receita, ela só é válida para quando a nossa variável x está dentro do intervalo de 0 a 20.000. Então, determinada a no' função receita do item A, nós queremos agora no item B a função receita marginal, ou seja, a função R' de x. A função receita marginal nada mais é do que a derivada da função receita, né? Então, como é que nós derivamos aqui a função receita? Ela tem dois termos, então nós vamos derivar cada termo separadamente. Olhando para o primeiro termo, nós temos constante vezes uma função. Então, essa derivada é constante vezes derivada da função. Como é que nós derivamos x²? X² é função potência. Para derivar a função potência, o expoente 2 vai cair multiplicando na frente do x e nós vamos subtrair uma unidade. Então, a derivada do primeiro termo é a constante vezes 2x, que é a derivada do nosso x². Mais, quem que é a derivada do segundo termo? Nós também temos constante vezes função. Então, a derivada é constante vezes a derivada da função. O nosso x, nós podemos olhar como sendo x de grau 1. Então, esse 1 cai multiplicando na frente do x e nós subtraímos uma unidade. Então, derivada de x é 1x elevado a 0, ou simplesmente 1, certo? Já que x elevado a 0 é 1. Então, efetuando as multiplicações aqui dos valores numéricos, nós chegamos à conclusão de que a derivada, né, a função receita marginal, ela é menos 0,04x mais 400. Então, essa é a nossa função receita marginal. E, para finalizar o nosso exercício, nós vamos agora realizar o item C. O item C pede para calcular a receita marginal quando são demandadas 2.000 caixas e pede para a gente interpretar esse resultado.
Então, como é que nós calculamos R' de 2000? Bem, a nossa função R' de x é dada por essa expressão. Então, para calcular a R' de 2000, no lugar do x, nós vamos trocar o x por 2000. Então, no lugar do x, nós trocamos x por 2000. Efetuando as contas, né? Primeiro a gente faz a multiplicação e depois o resultado a gente soma com 400, nós concluímos que R' é de 320. No caso, como a função receita ela é medida em dólares, a função receita marginal também é medida em dólares. Então, R' de 2000 é igual a 320 dólares. Nós temos que a função receita marginal, R' de x, ela é escrita na forma de diferenciais dr dx. E voltando para a definição de taxas de variação, nós temos aqui que dr indica uma variação na receita e dx indica uma variação na demanda. Então, o que nós temos? R' indica o quanto varia a receita quando a demanda varia. Então, no caso, esses 320 dólares aqui, eles indicam que a receita vai variar em 320 dólares se for demandada mais uma unidade de caixa. Então, quando são demandadas 2.001 caixas, a receita que será obtida pela demanda de mais essa unidade aqui será de 320 dólares, ok? Então, só formalizando, a receita real obtida na venda de mais uma unidade é de aproximadamente 320 dólares. Então, é dessa forma que nós podemos interpretar o valor dessa receita marginal, ok? Se houver alguma dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Até mais!